Então, por isso mesmo, eu vejo que quando eu disse que esses movimentos eram uma ejaculação precoce, eu falei, bom, eles são uma ejaculação precoce, mas às vezes até a ejaculação precoce dá certo. Um pouquinho, pelo menos. Então vamos apostar neles. Não apostar tudo, apostar com ceticismo, né? com reserva. Tá certo? E hoje eu vejo que, de fato, era uma ejaculação precoce. Não houve uma preparação de terreno, não houve um debate. E não é que não houve um debate, não há intelectuais qualificados para fazer o debate. Hein? Esse aqui é o problema, gente. Então, por exemplo, se nós quisermos, reunimos aqui 30 pessoas altamente qualificadas, com uma boa formação em ciência política, em história, etc, etc. Bom, então vamos descrever o panorama de quais são as correntes de força que estão atuando na América Latina. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, vamos identificar quais são as organizações internacionais que as colocaram aqui e que as estão dirigindo. E terceiro, vamos tentar traçar qual é a estratégia geral dessas organizações para saber quais estão associadas com quais e quais estão disputando. Bom, é claro que isso é o mínimo, ó. Quer dizer, é a descrição do terreno, é a descrição do problema. Isso nem começou ainda, pô. Então, isso quer dizer, o pessoal está querendo entrar numa guerra sem saber aonde é a batalha, quem é o exército que está do outro lado, que armas tem, não sabe nada. É apenas, vamos dizer, a expressão de um desconforto. Então, se o pessoal da esquerda está expressando o seu desconforto contra não sei o quê, o pessoal da direita também está fazendo a mesma coisa, porque é só o que todo mundo sabe fazer. Então, voltamos sempre ao ponto inicial. O que é preciso no Brasil é formar uma nova geração de intelectuais qualificados para começar a fazer uma descrição do problema. Da descrição do problema, talvez surja uma estratégia, e dessa estratégia, talvez surja um processo de luta que, prosseguindo por 20 ou 30 anos, talvez possa mudar as coisas. Ou seja, o problema não mudou em nada, nós estamos no mesmo ponto, né? E a explosão de indignação que nós vimos pelas ruas, ela expressa corretamente o descontentamento popular, mas é o caso de perguntar qual é a perspectiva de poder que essas pessoas têm. É zero. Se você pegar os revoltados online, o pessoal diz, peraí, você tem um plano para a tomada do poder? Não tem nenhum. Estão apenas dizendo, ai, me dói, ou eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, estou com o saco cheio, etc, etc, etc. É somente isso. E isso não é política, né? Isso aí é psicopatologia. Então, isso quer dizer que a análise que nós fizemos, vamos dizer, da mentalidade da esquerda, teria que ser acompanhada de uma análise das fontes do sentimento de direita, do sentimento conservador. Né? Onde se misturam, vejam vocês, assim, desde cristianismo tradicionalista até racismo de inspiração nazista, saudosismo policial dos anos 60, que é negócio de bandido bom, bandido morto, e o discurso liberal, que foi criado pelo Instituto Liberal do meu amigo Donald Stewart Jr., Doutrinas Liberais, alguns elementos soltos e esparsos de conservadorismo anglo-americano que aparecem aqui ou ali. O sujeito ouviu falar de Russell Kirk no artigo do Olavo, vai correndo, publica um artigo do Russell Kirk e já sai fazendo conferência a respeito. É isso que nós temos, quer dizer, é uma confusão dos diabos também, né? Por exemplo, essa questão que eu sempre digo do gaysismo. Eu digo, olha, vocês querem lutar contra o movimento gaysista ou vocês querem lutar contra o homossexualismo? Meu filho, o homossexualismo começou na pré-história, começou no reino animal, você está entendendo? Você já vê lá um macacão comendo macaquinhos, está entendendo? Você quer lutar contra isso? Olha, vai demorar um pouco, meu filho, você está entendendo? Agora, o movimento gaysista é um movimento político com objetivos determinados, que quer introduzir certas modificações na lei, e esse pode ser combatido por meios políticos. Você precisa escolher o que você quer. E combater um implica que você abdique de combater o outro. Não é possível combater o gaysismo e o homossexualismo ao mesmo tempo. Isso é absolutamente impossível. Então, eu digo, essa confusão, isso é só para dar um exemplo de uma das inumeráveis confusões que existem na cabeça desse pessoal. Quer dizer, quando você pratica homossexualismo, ele não afeta a minha vida no mais mínimo que seja. Você se fecha lá no quarto com o outro amigo dele, faz lá o que quiser. Isso não dói em mim, não me afeta de maneira alguma. Mas, se de repente você abrir a boca contra um projeto de lei, se torna um crime hediondo, aí a coisa mudou completamente. Então, eu vejo, por exemplo, nas mensagens que eu recebo no Facebook, quando eu escrevo alguma coisa sobre o movimento gaysista, pelo menos 50% a 60% das mensagens que eu recebo em resposta são anti-homossexuais. Eu digo, que é a coisa mais inócua do mundo, meu filho. Hein? Você veja, na Itália, no 400,
o homossexualismo era crime e era punido com pena de morte. E foi uma das épocas de maior florescimento do homossexualismo em toda a história humana. Isso quer dizer que nem pena de morte acaba com isso. Então, se você está a fim de lutar contra o homossexualismo, meu filho, você faça um plano estratégico de aproximadamente 100 mil anos pela frente e talvez você consiga alguma coisa. Agora, quando o movimento gaysista, o movimento gaysista surgiu ontem e ele pode acabar amanhã. Mas você tem que saber aonde você vai dar o tiro. Mas ainda te digo, se você não obtiver, se você quer lutar contra o movimento gaysista e você não obtém o apoio de uma parte considerável do público gay, você está perdido. Se eles não apoiarem, acabou. Por quê? Se você vincula um projeto político a um desejo sexual, pronto, esse aí ganhou, porque você não vai abdicar do seu desejo sexual. Então o que você tem que fazer é separar uma coisa da outra. E se você insiste no discurso anti-homossexual, você está juntando. Então o indivíduo, pelo simples fato de ele ser homossexual, ele acaba aderindo a essa coisa. E daí ele só vai parar quando morrer. Então, isso quer dizer que para ele isso se tornará uma luta de vida e morte, da qual ele não poderá abdicar jamais. E quem fez isso foi o inimigo do movimento gaysista que fez isso. Então, isso revela uma falta de discernimento total, tá certo? Então, isso quer dizer que, do mesmo modo que eu fiz essa análise das fontes do esquerdismo, as fontes do direitismo também precisariam ser analisadas. Só que aí a coisa é muito mais difícil, porque, no caso do esquerdismo, todas as fontes são de ordem intelectual, todas elas. Todas elas estão em livros, tá certo? Elas fazem parte da cultura. E no caso da direita brasileira, as fontes não vêm daí. Você não tem documento, por exemplo, você não tem um livro que expresse a ideologia policial, que é um elemento importante, né, na política brasileira. Não tão importante quanto a esquerda costuma imaginar, mas ele é importante, tá certo? Então, bom, aonde está resumido de uma maneira linguisticamente formal a ideologia policial? Não está em lugar nenhum. Então, não é uma fonte cultural, não é culturalmente estabelecida. É um zum-zum, é uma coisa anônima. E isso é muito mais difícil de recompor. Fontes desse tipo são muito mais difíceis de você recompor do que fontes escritas, né? Se você perguntar de onde vem exatamente a ideologia liberal e como ela se forma e quais são as relações entre a ideologia liberal e as outras ideologias de direita, eu digo, bom, você teria que escrever uma história da bibliografia liberal que foi sendo introduzida no Brasil, como é que ela foi afetando um, outro. Por exemplo, o sujeito leu o Hayek, ele pode aderir a essas ideias, mas, bom, acontece que as ideias do Hayek só dizem respeito a um ou dois aspectos da vida histórico-social, não diz respeito aos demais. Então, quando você adere ao Hayek, esse é o caso de perguntar, mas o que você pensa sobre o restante dos assuntos que o Hayek não tratou? Em geral, o indivíduo nem sabe que esses assuntos existem. Quer dizer, que é a adesão atomística a 2 ou 3 princípios isolados. Então, como é possível, vamos dizer, um diálogo, um debate, digamos, entre eu e um sujeito que se diz liberal ou libertário? Não é possível. Por quê? Porque o indivíduo faz a sua carreira em torno da adesão a 2 ou 3 princípios isolados que para ele são fetiches. E isso não vem, vamos dizer, de uma análise real da sociedade, com toda a sua complexidade. Vem apenas de um elemento de identificação que serve como alicerce estruturante da personalidade. O indivíduo se apoia naquilo, ele se identifica com aquilo, porque aquilo faz parte da identidade dele. E ele, evidentemente, não pode abdicar, porque se você destrói aquilo, caiu a identidade. Então, é claro que qualquer discussão nessa área, ela está sempre desnivelada. Eu estou falando de uma coisa e estão falando de outra completamente diferente. Isso quer dizer que uma discussão racional dentro do campo liberal conservador ainda é impossível. Então, se eu pegar, por exemplo, todo o pessoal que organizou essas passeatas, esses movimentos, e perguntar para eles, de vocês aí, qual leu o Pierre Bourdieu? Qual leu o Herbert Marcuse? Nenhum. Qual leu o Georg Lukács, Karl Korsch? Nenhum. Então, quer dizer, eles não sabem nada de marxismo. Eles não sabem contra que estão lutando. Eles estão apenas expressando uma indignação popular justa, verdadeira, real. Tá certo? Mas não há uma visão real do território, da distribuição dos exércitos e assim por diante. Então, voltamos à estaca zero. O que nós temos que fazer é o que nós estamos fazendo aqui neste curso. Nós temos que formar a intelectualidade para que um debate diagnóstico seja possível daqui a alguns anos. E daí talvez surjam projetos políticos melhores. Vai dizer, mas a situação já chegou a um ponto dramático. Eu digo, eu sei que chegou a um ponto dramático. Eu mesmo coloquei no Facebook esses dias uma mensagem dizendo, o PT conseguiu o que queria, está aí implantado, né, o reino da cafajestada prepotente e assim por diante. Já estamos vivendo dentro disso.
Digo, olha, mas desde quando a urgência do problema facilita o acesso ao remédio? Digo, se a coisa é urgente, não, então eu me lembro daquela frase do Goethe, é urgente ter paciência. Isso quer dizer que, por mais urgente que seja o problema, a solução será de longo prazo. Agora, se você morrer no meio do caminho, fala, bom, se você morrer, o problema está resolvido. Então, o que tem de fazer ainda é, vamos dizer, seguir o caminho das pedras. Aquelas etapas para a formação de qualquer movimento político, elas não são abreviáveis, elas não são saltáveis. Quer dizer, primeira etapa, você tem que formar a intelectualidade, você tem que ter longos anos de debate até você formar uma massa crítica, isso é uma consciência comum dos problemas, de modo que você tem alguns milhares de pessoas que entendam o mesmo diagnóstico, nos mesmos termos, tá certo? De que, portanto, serão capazes de articular uma ação corretiva. Em segundo lugar, depois de você ter esta massa crítica, daí começa o quê? A coleta de fundos para você gerar um movimento político, porque sem dinheiro não se faz nada. Depois da coleta de fundos, você tem a formação da militância, que leva alguns anos. Quer dizer, com o agravante de que quando chega na coleta de fundos, você não tem as Farc pelas suas costas, você não tem o Google pelas suas costas, você não tem o Rockefeller pelas suas costas, você não tem o Jorge Soros pelas suas costas, você não tem nada. Você vai ter que aprender a fazer dinheiro. Os comunistas, quando eles se veem numa situação que não tem dinheiro, isso, às vezes assaltam um banco, assaltam trens. Né? Stalin fez sua carreira como assaltante de trens e assim por diante. Então, vamos ver, a primeira fonte de dinheiro é o quê? É a contribuição dos próprios militantes. Então, se você pegar todo esse pessoal que está gritando nas ruas, quanto por cento dos seus ganhos você daria para a sua causa? Chega, não há ninguém dá nada. Quando apareceu aí umas pessoas, Dalma Corsini e outros, coletando dinheiro para fazer um conclave, para alugar uma sala no National Press Club, custa um dinheirão, para fazer um conclave, imediatamente apareceram pessoas denunciando. Eles querem tirar, eles estão coletando dinheiro, estão nos usando para fazer dinheiro. Fala, meu Deus do céu, quer dizer, não se pode nem mesmo fazer a coleta? Então, quer dizer, o brasileiro não está preparado nem mesmo para contribuir para um movimento. O pessoal da esquerda está, por quê? Porque a esquerda no Brasil começou nos anos 20, quando fundou o Partido Comunista. Ela tem quando começa a formação do PT, ele já tinha 60 anos de tradição e de solidariedade, porque se você é perseguido, você foi perseguido duas vezes, foi perseguido na ditadura Vargas, foi perseguido no governo militar, isso cria solidariedade. O pessoal da direita não foi perseguido o suficiente ainda para entender que não, nós precisamos nos solidarizar e precisamos dar o nosso dinheiro. Então, nem mesmo nisso aí nós chegamos. Então, essas três etapas preliminares, o debate, a coleta de fundos e a formação da militância, nenhuma delas foi percorrida ainda. Então, eu não digo que esses movimentos sejam inúteis. Para alguma coisa eles servem, eles apressam de algum modo a tomada de consciência. Mas eles não se aproximam nem um pouco do que seria necessário para mudar o curso dos acontecimentos. Você pode ficar protestando, você pode odiar o seu governo durante 50, 60, 70 anos, sem que esse governo se mova um milímetro para cá nem para lá. E você verá, se você pegar em Cuba, quantas pessoas aprovam o governo cubano? Eu acho que 3 ou 4. O Fidel Castro, o Raul Castro, a mãe deles no túmulo, né? Nem a filha do cara aprova, ela fugiu para a Flórida. O Obama, também o Obama, e o Leonardo Boff. Tirando isso, ninguém mais gosta. E isso modifica alguma coisa o regime cubano? Em absolutamente nada. Então, quer dizer, a revolta popular não quer dizer nada. Ou ela é canalizada para um plano estratégico, ou ela não dá em nada.